jogo de amanhã, qual a sua expectativa? Você acha que alguns jogadores terão oportunidades? Inclusive, o Japa, que poderia, inclusive, ser relacionado, perdeu o treino de hoje, né? Preocupado com o Japa, viu, cara? Preocupado com o Japa. Por quê? Porque o Japa estava na transição ali com o Dineno, você lembra? Quando eles estavam fazendo trabalhos parecidos ali. E aí você vê, o Dineno já voltou, já entrou em campo, mas eu espero, né? E confiando muito aí no trabalho do Departamento de Saúde do Cruzeiro, sempre supervisionado pelo Jardim, que o Japa viva um longo período para ser utilizado no Cruzeiro. Eu não acho que o Japa seja o Tony Kroos, nem algo parecido, mas é um cara que o Pedro Lourenço mesmo falou no dia que foi lá nos Donos da Bola, que mesmo machucado, um monte de clube batendo na porta do Cruzeiro. Então, eu não acho que ele deva ser um cara assim, inútil. E que ele não vende, tá? E que ele não vende. Que ele não vende, entendeu? Não, o Japa nós não vamos vender. Pô, o Japa agora, nesse momento, que, vamos lá, temos os nossos volantes titulares aí. Lucas Romero e Lucas Silva, beleza. Eduardo foi mais um recuperado. Mas aí a gente olha para a próxima opção. É um Hickman começando a ter a sua experiência e um Wallace que, pelo menos, eu não espero absolutamente mais nada dele na camisa do Cruzeiro. Nada. Eu não espero nada. Do Wallace. Não, do Wallace eu espero ansiosamente a saída. Mas seria muito interessante contar com o Japa ali, tendo minutos, né, tendo ritmo para ser opção. Né? Eu espero um time muito mexido. Acho que seria importante, na minha visão, sem saber como que está o status deste atleta no Departamento de Saúde, você poder contar com um Gabigol, jogar ali alguns minutos, quem sabe o Gabigol fazer um gol, 2 gols, repito, respeitando a situação, porque o Gabigol me parece ser aquele tipo de jogador que precisa de jogo, mesmo que esteja treinando muito bem, parece que ele é alimentado assim por jogos, né? Uhum. E neste momento, ele tem entrado nas partidas, resolveu contra o Flamengo, jogou o jogo inteiro contra o Vila Nova de Goiás, achei que ele foi bem, e entrou um pouquinho menos ali também, até mais do que contra o Flamengo, na verdade, contra o Sport. Mas é uma boa oportunidade para ele. Se eu fosse ele, agarraria essa oportunidade, se ele tiver ok fisicamente, deve estar, de jogar aí pelo menos, quem sabe, uns 60 minutos, além de outros jogadores, né? Acho que é uma boa oportunidade para, quem sabe, o Rodriguinho, que já tem algum tempo que não aparece, o próprio Kaique Kenji, né? Você acha que amanhã tem que colocar o Batistella? Cara, eu gostaria, mas eu entendo não colocar, até porque o Cruzeiro tem jogo do Sub-20. Eu gostaria, mas eu estou respeitando o processo que o Jardim está fazendo nesse momento. Repito, não porque ele seja o caminho, a verdade e a vida do futebol, mas é um cara que tá merecendo, sabe? Sabe no John Wick, quando o John Wick chega com aquelas moedinhas douradas, assim, lá no Hotel Continental? Pois é, eu acho que o Jardim tá merecendo esse voto de confiança, sabe? Ele apresentou alguma coisa. Entendo se não for por agora. Mas quem sabe o Cauã Prats, né? Até porque o Cauã Prats estreou na altitude, né? Jogar ali no Mineirão. Eu tenho certeza que ele vai aproveitar muito bem a oportunidade de amanhã para dar ritmo também. Muita gente talvez até descartando o Marquinhos, mas ele já fez isso em algumas situações. Jogadores que pareciam que não seriam mais utilizados, ficaram fora de relação, voltaram depois e foram utilizados. Acho que quem ele contar amanhã deve olhar para esse jogo como o seu jogo, tá? Até pensando porque a temporada é muito longa ainda, Cabito. A gente está apenas na metade de maio. Então, sabe, tem a chance do Wallace. Eu falo isso do Wallace com tristeza, eu não tenho gosto de falar isso, não. Mas, de fato, eu não vou fingir que tenho mais expectativas de um jogador que não tem, né? Então, acho que ele vai aproveitar muito bem a oportunidade de amanhã para dar um ritmo para uma galera que está um pouco mais parada, e acho que Gabigol, tendo condição, tem que jogar aí seus 50, 60 minutos, Cabito. Mas por que você acha que o Wallace não rendeu, cara? Porque eu tenho algumas teorias e eu não sou convicto de nenhuma delas, na verdade. Acho que
ele tá morando sozinho aqui também, né? Parece que o peso da família tá chegando, não se ambientou a cidade, sabe? Porque, assim, é inacreditável o Wallace não ter jogado bola. E, assim, não tô falando que ele seria também o novo, sei lá, o novo Pirlo ou o novo Casemiro, eu não tô entrando nesse ponto. Mas é porque ele não mostrou absolutamente nada. Nada. O Wallace não mostrou nada. Tirando aquele gol contra o Boca, ele não fez absolutamente nada no Cruzeiro. E isso é assustador, cara. É assustador, porque eu acho ele um cracaço de bola. Acho que ele é muito bom jogador, velho. Sério, eu sinto uma frustração pelo fato dele não ter rendido no Cruzeiro, e é muito grande, cara. Uma coisa eu sei, Cabido, uma coisa é informação que eu tive de uma pessoa que trabalhava há uma época no departamento, fazia parte do departamento de saúde do Cruzeiro. Essa pessoa nem está trabalhando mais lá. Já falei em uma oportunidade na Samuca TV e estou falando aqui agora. O Wallace chegou com vários desequilíbrios musculares. Eu não estou falando de peso, não, tá, pessoal? Eu estou falando ali na questão... Um lado ser mais forte que o outro. Isso, o encurtamento, muita coisa. Ele chegou com muito BO nesse sentido. E aí alguém vai falar, pô, deveria ter sido reprovado no exame médico. Não, pessoal, aqui não é assim. Não é algo... É algo que não seria inviabilizar a contratação do jogador. É muito normal. É que nem sempre os clubes divulgam, tá? Essa situação. Não é que ele veio com uma lesão, nada disso. Então, isso foi sendo resolvido, mas talvez até se isso tivesse sido passado, né? Se não tivesse tido aquela pressa, porque todo mundo, de uma maneira geral, as pessoas do futebol deveriam, de repente, ter segurado mais a situação. Não tem problema comunicar. Eu entendo que dentro de um clube, algumas coisas devem correr em sigilo. Mas, olha, você contrata um atleta. Acho que não é nocivo a um clube. O atleta, o Wallace, vai passar por um trabalho especial visando que o jogador tenha a capacidade plena de disputar com os outros atletas já do clube, tendo em vista que o atleta vem de um final de uma temporada europeia. Cara, estava tudo correto, né? Mas aí isso não fala. Aí o jogador entra para jogar. Hoje o Cruzeiro tem um pente bem mais fino, né? No sentido condição física, condição mental. O Jardim, ele já disse, né? Ele é o responsável por isso em todos os aspectos, para o bem e para o mal. Então, isso eu sei, eu estou falando, isso que eu estou dizendo, não é uma especulação, é uma informação, Cabido, que foi algo que demorou até o jogador. Você imagina a dificuldade que é para um atleta de alto nível, em um time que já fez a sua pré-temporada, ter que superar isso e depois começar a ter que praticar o futebol. Mas esse ano, peraí, esse ano ele fez a pré-temporada aqui, tá certo que teve a troca do Diniz, o Cruzeiro, uma bagunça danada até o Jardim. Quando o Jardim começa, o Jardim dá muita moral para o Wallace, sabe? E ele foi perdendo espaço gradativamente, aquilo que não conseguiu mostrar. Um jogo que era para o Wallace colocar no bolso e chamar de seu, por exemplo, aquele jogo contra o Santa Fé. Ele estava do lado do Romero. Aquele jogo era um jogo para, tá com 2 primeiros ali. Claro, sem dúvida. Sabe? Eu acho que ele, e é muita aceitação dentro de campo. Você não vê o Wallace falando com os companheiros, apontando quando a bola não está com ele. Aceita, algum jogador cola nele, ele aceita esse jogador colar. Mas tem essa questão que você falou, né, Cabido? Cada ser humano é único. Não dá para cobrar do Wallace o que o Gabigol se dispôs a fazer. Você lembra quando o Gabigol falou na sua primeira entrevista coletiva? Eu quero me relacionar com o clube, eu quero me relacionar com as pessoas, eu quero me relacionar com a cidade, né? No sentido... E a gente não pode cobrar, por que o Gabigol veio já depois? Cara, cada ser humano, o Cabido é de uma forma, quando ele chega no espaço público, eu sou de outra, o Milton é de outra, o Portuga é de outra. Então, assim, me parece realmente um conjunto de coisas. Não acho que ele veio para avacalhar. O Milton é o tipo de cara que ele chega no espaço e tenta fazer uma piada para enturmar. Eu já chego ali e fico na minha, aí quem me conhece vai chegando e conversando, quem não me conhece,
acha que eu sou um mala do caramba, cara fechada e etc. Aí depois, quando conhece um tempo, fala igual o Cabido falou uma vez, pô, velho, você é gente boa pra caralho, irmão. Nunca imaginei, te achava com a cara fechada e tal, mas é que é meu jeito. Eu falo demais aqui nas lives, participando, mas com quem eu não conheço, cara, eu falo pouco e é meu jeito. Você tá sentindo minha falta nos donos da bola? Pode assumir. Faz muita falta, pô. Faz muita falta. Olhar do outro lado ali, né, um cara que eu já sei que eu vou brigar, que eu já começo brigando na redação, mas que no final das contas a gente para ali ou naquele restaurante pertinho, ou então em Santa Teresa, faz muita falta. Santa Teresa faz falta, cara. Nossa. Vamos esperar o Portuga vir aqui novamente, a gente vai levar ele lá no bolão.